Na Vila Carrão, um novo jeito de viver começa agora. Conheça o Orbia, o lançamento da Diálogo Engenharia que une a mobilidade, estar ao lado da futura estação Guilherme Jorge, ao lazer completo de um verdadeiro condomínio clube inédito para o bairro. São mais de 30 itens de lazer em um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, com plantas de 4 dormitórios, 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com suíte. Orbia, tudo ao seu redor, em movimento. Atenção, apaixonados por carro e por economia. A Duda Partes preparou uma condição especial para você. Mire agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Siga a página oficial da Duda Partes no Mercado Livre e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra. Isso mesmo, novos seguidores da nossa página oficial no Mercado Livre têm 10% de desconto para comprar peças de suspensão, amortecedores e muito mais. Você que é inscrito no canal da JD House e acompanha o JDcast tem uma vantagem exclusiva. Ganhe 10% de desconto na Duda Partes pelo Mercado Livre. Do pão quentinho, a carne suculenta, do queijo derretendo, ao toque final. Burger Mesh, Rua Emília Marengo, 357, Tatuapé. Fala, corretor! Começando mais um JDcast e hoje, Ricardinho, é um podcast especialíssimo. E parabéns pelo Dia dos Pais. Você se conteve hoje. Parabéns para nós, pós Dia dos Pais, mas parabéns para nós e para todos que estão nos assistindo aqui. Esperamos que vocês tenham tido um satisfatório, pelo menos, Dia dos Pais, né? Porque Um Dia dos Pais acalantado, com a família. Presente é simbólico, o importante é estar todo mundo reunido, é estar todo mundo presente, feliz, junto, porque a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa é a família. E para nos representar aqui hoje, nós estamos com uma mesa muito estrelada. Cheia de paz. Paz, Daddy Sugars e papitos e tudo mais que a gente pode falar. Mas antes, ó, independente se você é pai, papito, Daddy Sugar, seja lá o que for, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda para todos os seus amigos, toda a sua família assistir esse episódio, porque mesmo os pais sendo coadjuvantes, porque somos coadjuvantes, só trazemos gente gabaritadíssima aqui. Porque a nossa intenção é o quê, Rafael? É sempre subir o sarrafo, deixar cada vez a nossa galera com alto nível lá em cima. E mudar Ricardinho. o quê? O mindset. O mindset, a sua forma de pensar. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar? Vamos, Rafael. Vamos apresentar, então, os nossos convidados. Hoje já tá até rouco. É mesmo, Ricardo? sim. É que é sempre sexta-feira, Festa né? Dia dos Pais, né? É. Bebi demais. Vai ver como é que é. Bebi demais. Gente, mas é o seguinte, vamos apresentar logo esse pessoal, mas antes nós temos que falar dos nossos apoiadores de hoje. Verdade. Temos um apoiador novo, Ricardinho. Temos um apoiador novo. É verdade, e tá me dando uma fome. Tá mesmo. É verdade. Gente, só pra vocês entenderem e entenderem o contexto, hoje é sexta-feira. A gente tá feliz pra caramba. E, gente, como eu gosto de hambúrguer. Eu adoro hambúrguer. Tem uma hamburgueria aqui do lado. Exatamente. Vizinho, nossa. Smash. É. Fica a gente, a partir de hoje, aqui com a gente, patrocinando esses doidos dessa mesa aqui. Então, pessoal da Burguês Messi, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E para vocês que estão assistindo, vão até lá na Emília Marengo, né? E conheçam, ó, chuchuzinho, uma delícia, o hambúrguer. É isso aí. Aberto todos os dias, aquele hambúrguer smash tradicional, artesanal. É uma delícia, é um lugar convidativo e aceita o pet. Exatamente. E Diálogo Engenharia também aqui conosco, né? Porque tudo começa com o diálogo. E parabéns, pessoal. Parabéns pelo sucesso de vocês aqui no Orbia. Foi, ó, também, ó,
É isso aí. Chuchu. Cada vez melhor. É que nem vinho. A Diálogo é que nem vinho. Vai Exatamente. maturando Já e vamos cada vez começar a nos melhor. preparar pro próximo. Mal saímos do lançamento e já estamos nos preparando pro próximo. E pra finalizar, Duda Parte, se você é tarado pelo seu carro, como eu sou pelo meu, não pensa muito. Os melhores preços, melhor peça, melhor atendimento, chega rapidinho, é Duda Parte. Vamos logo começar esse episódio, Ricardinho? Vamos começar a apresentar então essa tríade também de convidados, você que gosta muito dessa palavra, que a gente tá com gente aqui especial. Muito. Hoje nós temos gente de todas as áreas aqui da empresa. Temos administrativo, temos gerentes, temos corretor, porque nós vamos falar de todas as facetas que um pai pode ter aqui dentro dessa empresa, certo? Certo. Por favor, hoje eu tô um gentleman. Vamos começar por um amiguinho que eu tenho aqui há muito tempo, o seu Piauí, seu amigo, bem-vindo, corretor Piauí da equipe da Luciana. Seu Piauí, Seja bem-vindo. bem-vindo, bem-vindo. Espero que o senhor goste aqui. Eu não vou chamar você de senhor, tá, Piauí? Obrigado. Estamos todos da mesma idade, quase. Obrigado É pelo isso aí. convite. Obrigado pelo convite. Eu já faz 8 anos que estou aí na corretagem. E na condição de pai alguns anos, né? Quantos anos de pai? 37 anos. Nossa, tem experiência Você pra tem um mais de filho de metro. 37 anos? 37 anos. Mama. Caramba! E vamos apresentar aqui também nosso caríssimo gerente, que é uma história viva, é um cara que é... Vou falar pra você. Ele fez a história. Vou falar pra você. Esse cara aqui é masterclass. Esse cara aqui conheceu os melhores do mercado. Ele é um cara aqui que, vou falar, ele chega, cumprimenta todo mundo, é um gentleman, é um cara à moda antiga e que nós temos que realmente valorizar, porque esse cara é diferenciado. Fala, Clinton, demorou, mas você chegou, cara. Bem-vindo, Clintão. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse convite que para mim enaltece muito, né? Eu estou muito sensibilizado com o convite, né? Estou há 31 anos na área do corretagem. Ontem. Ontem, 95, né? 95. Então eu já passei várias fases do mercado e comecei lá atrás, né? Eu trabalhei 17 anos na área de exatas e aí vim para a área de corretagem. E vou te falar uma coisa, Rafael. O Clinton tem uma frase que ele falou pra mim que eu não esqueço. Podemos ficar mais velhos, mas os nossos gostos Prevalece não novo. Ah, que legal, que bonito. É muito profundo isso. Contexto pra isso. Profundo, Não vale a pena a gente falar aqui. Mas o pessoal Bem do profundo. ouvido ficou com a aguinha na boca. Guarda o filé de Guardem essa depois, frase, né? você. Mas É. a gente não fala muito obrigado, a gente fala muito grato, né? Isso daí a neurolinguística explica, né, um pouco. Muito grato. Há pelo quanto convite. tempo como pai, Clinton? Há 32 anos. Caramba, nós estamos com uma briga boa aqui, hein? 32 anos, né? Caramba. 32, tenho a menina de 32, que é a Ana Beatriz. Tenho o Guilherme com 30, né? E tenho 2 netinhos. Oh, Uma que netinha delícia. com 14, Alice, e o Luigi, que tem 7 meses. Parabéns, parabéns. E você, Serjão, conta pra gente. Ó, gente, o Serjão tá aqui com a gente. É um prazer tão grande, né, Rica? Já ensaiamos Porque- várias vezes trazer ele. Todo, ó, Várias vezes. vou falar pra vocês. Quem não conhece o Serjão não para. O Serjão tá aqui, tá no Orbia, tá em produto remanescente, tá aqui no escritório. Se o nosso querido Serjão fosse um super-herói, ele seria um multi-homens. Ô, louco. Né? Múltiplo bem. Até Tudo bem. pelo tamanho. Até pelo tamanho, né? Porque não é fácil não ver Seja também, muito Piauí. bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, pessoal. Fiquei bem feliz aí pelo participar aí com vocês. Quanto tempo de JD? De JD desde o começo, desde quando ela começou. Acho que Com o povo aqui está bem antes já, né? são 12 anos de JD. Comecei antes, né? Bem no escopo lá nas primeiras reuniões da montagem e tudo mais. E tô aí até hoje há 12 anos. E quantos anos Tá. tem os meninos?
Os produtos aí tá na faixa do Clinton aqui, 30 e 31 anos. Louco. Caramba, que legal. O que o, Agora. o Clinton tem de corretagem, meu filho tem Já de... tem. Caramba. E você, Rafa, e só pra lembrar, também somos pais, né? É verdade. Somos pais, você é pai da Gigi, Sim. né? A Gigi tem quantos anos? 4. Beijo, Gigi, pra você. Beijo, filha. Eu, pai da Maricota, 13 anos. Então, os nossos. Beijo, é uma Mari, sua adolescente, linda. uma pré-adolescente. Pré-adolescente. Ele é uma Mari, quero menina. logo te conhecer, hein? A menina. Sua linda. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, vamos conversar, conversar. porque hoje a gente tem. Hoje estamos numa mesa masculina, então o assunto aqui é sério hoje. E a gente tem muita coisa pra falar, com vocês. Muito suco pra tirar desses limãozinhos bonitinhos que vocês são. Mas antes, né, Rafael, antes da gente começar essa sabatina de patriarcal, a gente queria que vocês se apresentassem realmente, porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui é de contar um breve pincelada aí da história de vocês, para que todo mundo que tá assistindo realmente se inspire e, puxa, realmente essas histórias são motivadoras pra gente. Piauí, conta aí, como é que você entrou no mercado? Como é que você Eu começou? sou muito grato pelo convite, por estar aqui e por ser pai, né? Grato aos meus filhos. E contando um pouquinho da minha história, na realidade, sim, eu sou um dos 15 filhos da minha mãe. Nascido na cidade de Bacabal, Maranhão. Exatamente, que não é no Piauí, E- vamos deixar bem claro. Que fui realmente fabricado na Paraíba Você viu, né? no ano de 60. Foi fabricado. Fui nascer em Bacabal, fui criado num povoadinho pequeno, que não tinha nem luz elétrica, não entrava carro. Então, trabalhando na roça, serviço duro, comecei a ajudar meus pais a partir dos 7 anos. E aí é uma prova que serviço não mata. E quando eu chegou aos 12 anos, eu me matriculei na primeira escola. Olha que 12 anos, comecei atrasado. E fiz parte, aliás, meus pais, né, fizeram parte de uma colônia promovida pelo governo do Maranhão. Levou 1000 famílias para o meio das matas do Maranhão. 10 povoados de 100 famílias. Aos 20 anos eu vim aventurar na cidade de São Paulo. Cheguei aqui com a 4ª série. 2 coisas eu fiz de início. Procurei um emprego, que foi muito fácil arranjar, que estava sobrando mesmo naquele tempo, e também me matricular no famoso curso supletivo 1º e 2º grau. Então, em 83, já tinha terminado o 1º e 2º grau. Estava um pouquinho melhor. E aí, eu acabei entrando na prefeitura de São Paulo, do qual eu trabalhei 35 anos, né? Em 86, eu achei alguém que me quisesse, casasse comigo. E aí, casei em 86. Em 89, nasceu o primeiro filho. Que maravilha, que alegria, que festa. Como que você recebeu a notícia que você ia ser pai? Como que foi isso A aí? notícia foi, né, a gente quase que sai fora de órbita. Alegria, comemoração, coisas assim, maravilhosa. E aí, 2 anos depois veio o segundo, e 7 anos depois veio a última, né? Então, tem Fechou a 3 fábrica. filhos. Aí fechou a fábrica. E em 2018, me aposentei com 35 anos de casa, né, na prefeitura. E aí fui fazer Uber. Fiz 4 meses de Uber. Fui assaltado 2 vezes. Na última levaram o carro. E aí eu fiquei a ver navios. E aí tinha aquele jornalzinho amarelinho, lembra? Sim. Jornal. Aí eu abri lá a página, estava lá. Venha conquistar uma renda acima de 5 mil, podendo chegar a 10 ou 15. E nós ensinamos todo o trabalho. Aí eu me assustei, falei aqui, meu Deus, é a minha vez. Fui para a entrevista. Era para quê? Corretor. Pra ter corretor. Corretor de imóveis. E aí abracei. Gosto um pouquinho de desafio, né? E aí abracei e já estou aí há 8 anos nesta caminhada. Tem modificado a minha vida, tá? 8 anos. E dia 7 de outubro de 2023,
eu cheguei na JD. Cheguei para ficar e hoje faço parte da elite dos corretores do Brasil com os melhores salários. Tudo bem. Parabéns. Gostei dessa frase. Caramba! Vou guardar. Vou guardar. As partes da elite dos coletores como dos Gostei. melhores salários do Brasil. Caramba. Gostei dessa frase. Vou usar ela oportunamente. Muito Você legal vai a ver. sua história, parabéns. É cinematográfica, você falou de uma forma tão bem. Você fez uma sinopse de um streaming e perfeito. A gente se colocou, se viu na história, né? Parabéns por você estar aqui, parabéns pelo guerreiro que você é e parabéns por dividir. Agora, Clinton, conta pra gente, meu amigo, conta um pouquinho da tua trajetória. Bom, a minha trajetória, eu lembro uma coisa assim que foi marcante na minha vida, quando meu pai e minha mãe compraram uma casa, né? E aí a gente acompanhou a construção da casa. A gente ia lá e aí o pessoal fazendo, escavando, colocando o alicerce, subindo as paredes. A gente ia praticamente toda semana ver, né? Então a gente acompanhou passo a passo essa construção, né? Depois a gente acabou mudando, né? Era uma casa pequena. Isso aqui. Pequena. São Paulo, né? Hã? São Paulo. São Paulo. Era ali perto de Hermelino Matarazzo, Sim. na Vila Cisper. A gente, na verdade, ali foi uma construção de 400 casas, né? Pelo BNH, antigo Banco Nacional de Habitação, né? E a construção foi da Sobloco. Só blocos. Sobloco, que agora depois fez a Riviera de São Lourenço, Sim. né? E a gente mudou para lá, né? Eu tinha acho que 10 anos ou 9 anos e não existia nada. Atrás da nossa casa, assim, a gente estava perto, assim, entre a Estrada São Miguel e Assis Ribeiro. E atrás da nossa casa, assim, tinha um monte de eucalipto, uma plantação de eucalipto. Então as ruas eram de terra vermelha, né? Terra vermelha, era mato, né? Eu falo até que eu lembro quando eu sinto cheiro de terra, né? Cheiro de eucalipto, eu lembro da minha infância, porque assim, a gente sentiu o cheiro, né? Memória afetiva, né? Memória afetiva, assim, né? E aí, lá, a gente não tinha nada lá. Pra você ter uma ideia, a carne o cara vinha entregar de bicicleta, o pão também, o pão e o leite entregava de bicicleta, porque não tinha nada ali perto, né? E aí a gente foi crescendo ali, praticamente a gente vivia, eu e meus irmãos, né? Na rua, né? Minha mãe trabalhava, minha mãe saía 4 horas da manhã, meu pai e minha irmã, que era minha irmã mais velha, saía umas 7 horas e ficava eu e meus 2 irmãos. E a gente vivia praticamente na rua. A gente Você é o mais novo? Não, sou do meio. Do meio. Né? A gente vivia jogando bola, né? É que nem eu falo, tive uma infância, a gente foi moleque mesmo, né? E muitas das vezes a gente estava assim, longe de casa, né? 4, 5 quilômetros, onde é o Parque Ecológico TT ali. A gente vivia ali perto, dava uns 5 quilômetros da minha casa, a gente olhava assim, a gente se guiava pelo sol, né? E a gente olhava e falava assim, nossa, já tá na hora da mamãe chegar. E olhava pelo sol e saía os 3 correndo para chegar em casa. Comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Trabalhava ali numa travessa da Praça da Sé, né? Começou a trabalhar com o quê, perdão? Eu era, na verdade, assim, meu pai era técnico de TV. Ah, é? Meu pai era técnico de TV. A gente teve, antes de mudar para essa casa, a gente morava ali na Amador Bueno da Veiga, em frente à Mirandinha. Meu pai era amigo de um jogador de futebol, o Ditão, que foi zagueiro do Corinthians. Sim. E aí, depois, quando nós mudamos para lá, meu pai ainda continuou como técnico, né? E ele atendia uma televisão que Silvio Santos vendia, que era a TV Bandeirantes. Né? E aí, eu ficava lá na Praça da Sé, porque na época não tinha tanto telefone disponível, né? E aí eu ficava lá na Praça da Sé, que tinha o telefone, e era o telefone de chamada para assistência técnica da TV. Tá. Né? E aí eu comecei a estudar, já morava lá na Vila Cisper, né? Saía da Praça da Sé, estudava ali na Amador Bueno da Veiga, no Barão de Ramalho. É até uma passagem assim que é gozada, né? Na época foi meio trágico, que eu tinha 2 calças pretas e 2 camisas. Uma cor meio âmbar e uma verdinha. E aí chegava em casa, minha mãe lavava a camisa, colocava atrás da geladeira para secar, né? No outro dia ia com a camisa. Então, eu estava sempre de calça preta, tinha 2 calças pretas. E eu era bem menor que meu irmão. É mesmo? Bem menor que meu irmão.
E aí, o meu irmão usava uma calça meio cor de mostarda e ele não queria mais. E aí ajustou pra mim. Ajustou pra mim, né? E aí, putz, todo contente, né? Dava Primeiro- uma revezada, né? É. Falei, agora eu tenho uma calça diferente, né? Os caras não vão pensar que eu tô sempre com a mesma calça, né? É. Aí fui. Não ia te chamar de desenho, né? Porque o desenho, ele usa sempre o Doug Funny, o, né? Charlie Brown. Aí- Doug Funny, Charlie Brown, Eu sempre a mesma trabalhava roupinha. nessa época eu trabalhava no Banco BCN, na rua Boa Vista, número 208, né? E aí peguei e fui com a calça, né, meu? Todo pomposo lá, né, meu? Tá, você tinha? Eu tinha 13, 14 anos. Caramba. Quer dizer, até essa altura eu não tinha roupa. A roupa, na época, você tinha que comprar tecido para fazer calça. A roupa era muito cara. E aí eu peguei e fui com a calça. né? Era importada a caminho das Índias. É. Não, Companhia das Índias. Ó, calça minha. Era muito caro isso, ver com Aquela calça que especiarias. eles botavam, era como se fosse hoje, custasse acho que uns 1.500, R$ 2.000. Era caro, né? Era outra realidade, né? Eu não tinha calça ali, eu tinha calça rancheira, né? Entendeu? Quer dizer, na verdade, nessa época nem a rancheira eu tinha. Aí eu peguei, usei a calça, né? E eu saí do serviço, fui para a escola, eu tinha a prova na primeira aula. E eu cheguei atrasado, porque eu pegava ônibus no Parque Dom Pedro para descer quase em frente à escola, né? E eu desci do ônibus já atrasado, a minha sala ficava do ponto do ônibus, você chegava à sala, né? E eu peguei e fui atravessar a rua, né? E eu não vi, tinha um bueiro com a tampa para cima, assim, né? Brinca, cara. E eu caí dentro do bueiro, Eu faço essa história. caí dentro do Meu bueiro. Deus. A minha sorte, assim, a tampa tava assim, ainda inclinada, né? Dentro, né? Eu caí com uma perna de um lado, outra perna do outro, rasguei toda a calça. Entendeu? Vou te contar uma coisa. Eu caí 2 vezes dentro do bueiro. Sério, cara? Ô, louco. Não, sabe aquelas bocas de lobo quadrada? Eu caí 2 vezes. Uma na Paulista. Na frente do. Na Paulista, não. Na frente do Maxud Plaza. Com o Eduardo. Imagina. O Dudu? Imagina, eu andando com ele, conversando, daqui a pouco eu simplesmente Sumiu. desapareci Sumiu. na rua. E eles ficaram olhando, cadê o Ricardo? Eu tinha caído dentro da boca de lobo. Meu Deus. O Eduardo, ele leva essa história direitinho. E uma vez eu caí em cima do minhocão. Nossa, Rica. Caramba. Doideira. Então eu sei muito bem do que você tá falando. Só que não era aquele redondinho. Era o seu quadrado. É assim que as pessoas somem, viu? Sobe do nada. Acharam que eu fui abduzido, eu tinha caído dentro do Gente, bueiro. mas com todo o respeito, nós estamos rindo, mas é até uma falta de. A gente tá rindo porque o final é feliz que vocês estão aqui. Mas vocês se machucaram? Não, machuquei toda a perna. Não, eu peguei, fiquei a minha moral só. machuquei toda a perna. Você falou da calça, mas Não, a perna em si também. Meu Eu- Deus, cara. E aí Quem entrei, fala dessas fui pra escola, fiz a prova e fui embora, né? Perdi a calça, né? No outro dia tava com a calça preta de novo. Mas foi bem na prova? Passaram pelo saco. Nem lembro. Mas aí só Aí eu peguei, fiz o colegial, né? Também ali em meio do Matarazzo. Servi o exército, né? Que eu não queria servir. Servi o exército, mas depois eu... Que, 1 ano? 1 ano. Eu não me arrependo de ter servido. Para mim, valeu muito, né? Aí entrei na faculdade, né? Pedi um desconto para ver se eu consigo, né? Uma bater o valor, né? Faltava 2 meses para fazer o vestibular, né? Aí eu fui lá, tinha um professor que chamava Bochan, eu não lembro mais a matéria que ele dava, né? E ele era o cara que tomava conta do cursinho. E o cursinho, assim, fora as salas de aula, tinha um escritório pequeno e ele não tinha, acho que nem cozinha lá, né? Nada. Então, quando ele ia tomar café e o cara fumava, ele ia no bar da esquina, lá em frente à igreja ali, né? E eu fui lá e comecei a conversar com ele, né? Falei assim, ô Bochan, eu preciso um abatimento aí para você me dar, né? Eu não tenho dinheiro, tudo. E ele saía, atravessava a rua, ia do lado dele, conversando, ele ia lá, pedia o café, eu continuava falando, ele fumava o cigarro do lado dele, ele voltava, fechava a porta na minha cara e eu continuava lá. Quando ele saía para tomar café de novo, eu ia de novo lá. Nossa, que ruim esse Pochã. É. Aí no terceiro dia, né? Terceiro dia eu já fazendo isso, que eu chegava lá umas 4 horas da tarde, né? Ele chegou e falou: tá bom, entra aí, vamos No terceiro conversar." dia, às vezes acontece.
Aí ele falou assim, tá bom, vou te dar 30%. Falei, 30% não dá. Falei, eu não tenho dinheiro, você já foi estudante, você sabe que estudante não tem dinheiro. E foi, e consegui 70%. Porra, Pronto, que né? bom. Aí cheguei com o boleto pro meu amigo, falei assim, ó, você vai me ajudar então a pagar isso aí. Ele falou, pô, você tá pagando bem menos que eu. Falei, mas você não foi lá chorar pro cara, né? É lógico. Entendeu? Que legal. Aí entrei, de todo mundo que fez o cursinho, eu fui o único que entrei. É mesmo. Entrei, comecei a estudar projetos na FATEC, né? O dia inteiro. Entrava às 7 da manhã, saía às 18 horas, só que a gente ficava na escola até umas 10, 10 e meia. E você Fazendo trabalho. gostava? Você gostava ou fazia porque Cara, você via futuro? Na verdade, é assim, quando você não tem nada, você tem que se agarrar em alguma coisa, né? E eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física, né? E foi uma opção que eu fiz, né? Para depois conhecer. Muita gente acaba entrando e às vezes não se identifica com o curso e continua fazendo. Eu gostava do que eu fazia, entendeu? Tanto é que a gente... E outra, você acaba vivendo lá dentro uma outra vida, né? Você conhece as pessoas, é que nem eu falo assim, dentro da escola, você cria uma empatia com as pessoas, né? Aquelas pessoas que andam com você dentro da escola são pessoas que se identificam com você. Sim. É diferente, às vezes, num ambiente de trabalho, em que as pessoas, você tem que conviver com as pessoas. Não, lá na escola é uma amizade mais sincera, mais pura. Porque Real, são as né? pessoas, você forma um grupinho, e aí, assim, a gente vivia o dia inteiro lá dentro da escola, né? Então a gente aprontou muito lá dentro da escola. Você é entendeu? formado em... Era o quê? Arquitetura? Não, sou formado em processo de produção pela FATEC. Processo de produção. E aí, o que aconteceu? A gente, na verdade, como dizia um ditado do meu pai, né? Na época eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. E a gente não tinha dinheiro, eu levava banana para comer, para ficar o dia inteiro lá, porque a gente não tinha dinheiro. Tinha dia que tinha dinheiro para comer, tinha dia que não tinha. Aí eu entrei em 76, aí 77, 78, final de 78, eu fui fazer exame para estágio. A gente fez tinha um exame na GM, na General Motors, e na Volkswagen. E calhou que a Volkswagen chamou no mesmo dia, né? A gente fez primeiro da Volkswagen, a segunda fase da Volkswagen foi no mesmo dia que a gente ia fazer na GM. Aí nós falamos, bom, nós já estamos na segunda fase da Volkswagen, fomos para a Volkswagen. E acabou não dando certo. E aí conseguimos remarcar o nosso exame na GM, né? E aí a gente remarcou, esse meu amigo, o Foguinho, né, meu? Os dois, fomos lá, fizemos o exame, né? Os dois passaram. Os dois passaram. Aê! E aí, isso aí, final de 78. Quando foi janeiro de 79, chegou o telegrama em casa, né? Você passou no exame, veio fazer entrevista, né? Eu ganhava um salário mínimo como estagiário. Aí comecei a ganhar 15, 16 salários. Nossa, que upgrade, hein? Eu era o piso do setor na época, né? Que beleza. 1979, era o piso do setor. Que legal. E aí, eu lembro quando eu peguei o primeiro olerite, eu fiquei olhando, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Legal, Clinton. Parabéns. No segundo, terceiro mês, já estava achando que estava ganhando pouco. Entendeu? Foi aí que você resolveu virar corretor? Porque até aquele, 16 gastava 20. até aquele momento, eu sentia sede, eu ia no bar e pedia um copo d'água da torneira, né, meu? Aí mudou, né? Já Você tomar mineral. Mineral. Você vinha... Daqui a pouco vinho, martini. Aí no terceiro mês ganhava 15 salários mínimos, começou a Aí- gastar 20. Aí tinha a facilidade de você comprar o carro lá com 17% mais barato, né? Aí comprei uma moto, né? Uma Turuna. Você teve moto. Uma Turuna, depois a gente trocou por uma CB400. Só que na época não usava capacete, não usava nada. Outros tempos, né? Andava sem capacete, sem nada, andava... E às vezes na época eu tive 3 carros na garagem, né? Tinha um Jeep 62, né? Jeep Caramba. 62, tive um Corcel 2, né? Com 2 anos de uso. Que Era paizinho. Era E boizinho. tinha um Fuscão 76, Porra. aqueles 1.600. E aí a gente ia de moto trabalhar, eu e meu irmão. E quando que você foi achar
A mina dos seus olhos que... Como que aconteceu? Demorou muito? Você foi muito Cara, badaleiro? Muito... Quem é a mina do lado dele? Corretagem. A primeira... A minha esposa? Esposa pra ter Eu achei que era corretagem. Não, na verdade, assim, eu tive algumas namoradas, né? Tive algumas namoradas. E quando eu não tava pensando em nada, e foi sempre assim, quando você não pensa em nada, que as Elas coisas vêm. acontecem. As coisas acontecem, é verdade. Eu fui Vou ajudar começar a meu parar irmão. de pensar, então. Para de pensar. Vou começar a parar de pensar pra ver se, Ó, pra ver se chega, porque tá quanto difícil. mais procura, menos você acha. Mas então... Não. então... a gente Você faz sabe yoga, avisar, não meditação? sabe. Tira as coisas da cabeça. Não. Sabem. É que, na verdade, é assim, eu falo que a vida é uma construção, né? Então, eu sigo muito um médico que chama Dr. Sérgio Felipe, tá? Que é um cara, assim, uma sumidade. E eu vi ele nos podcasts, né? Eu vi no podcast, e ele falou uma coisa que é verdade: você é uma somatória de tudo que você já foi. Então, aquela criança que está aí dentro, de 5 anos, ainda está aí dentro, a de 10 anos está aí, a de 20 está aí, e você é uma construção de tudo isso, Que legal, que bonito isso. entendeu? Então, e aí sim, a vida, você vai aprendendo a lidar com as pessoas, né? Quer dizer, quando você aprende de vez, você passa para outro plano. E como é que você chegou na corretagem, Clinton? Eu cheguei na corretagem assim, saí da GM, né? Eu tive um restaurante em São Caetano, né? Que não deu muito certo. E aí, tipo assim, daquele cara que andava só de carro zero, eu comecei a andar a pé, né? Nossa. E aí falei assim, bom, aí entrei numa outra empresa, que eu fiquei mais 6 anos na outra empresa, né? Nessa outra empresa tinha um amigo que hoje ele está no Chile, que é o Andrés Puglesevski. E na época, isso daí em 93, ele recebeu um convite para trabalhar na Venezuela, na empresa petrolífera lá. E ele queria que eu fosse na época, ele falou assim, vamos. Eu falei, não. Falei, meu, aqui você é chileno, aqui você é tratado normal, né? Lá, se eu for junto com você, nós vamos ser 2 estrangeiros lá, né? E foi a nossa sorte, não fomos, né? E eu acabei trabalhando até 95 nessa empresa, né? Ele voltou para o Chile. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Estava casado, né? Fiquei desempregado, né? A minha esposa grávida, né? E como você recebeu essa notícia, Clinton? Como que Do quê? foi? Da Cara, primeira vinda de um filho. é assim, antes de eu casar, ela ficou grávida, né? E aí foi um momento assim, que eu não digo assim, foi um misto, né? De alegria, de apreensão, né? De dúvida, né? Mas aí eu estava desempregado. Aí falei, bom, o que eu vou fazer? Tentei uma coisa, tentei outra. O meu irmão já era do mercado imobiliário, meu irmão. Ele trabalhava numa incorporadora. E aí ele falou, poxa, o pessoal está ganhando dinheiro sendo um corretor, você não quer tentar? Eu falei, puxa, eu nunca vendi nada. Mentira, eu já tinha vendido até colchão magnético, aquele Kenkopato. Ah, sei. Eu vendia, na época eu falava para os caras assim, me coloca na casa do cara que eu vendo. Aí entrei numa empresa chamada Exclusiva, que era ali no começo da Rua Estados Unidos. E com 1 mês de casa lá, 2 meses de casa, não era mais calça branca, né? Porque os corretores tinham ido, a maior parte ido embora. E eu comecei ali, né? E o ambiente que a gente tinha ali era tão bom que ninguém vendia nada e ninguém queria ir embora. Eu lembro, eu falo assim porque, meu, chegava umas 3 horas da tarde. Ali eu conheci o Peixoto, né? Você conheceu o Peixoto lá? O Peixoto, ele era amigo do Fausto, né? Que é o marido da Juliana. A Juliana hoje está na Eleve, lá da Trisul. E o Peixoto e o Fausto, a gente chamava deles de Batman e Robin, que eles entravam correndo e saíam correndo da imobiliária, né? E aí o Peixoto, na época, também não tinha dinheiro, não tinha nada, né? E quando dava umas 3h30, 4 horas da tarde, os caras vinham com um cesto de pão, né? Eu não sei se a gente tava com tanta fome que aquele pão era tão maravilhoso, ou se o pão era maravilhoso mesmo, né? E aí quando vinha aquele cesto de pão, né, todo mundo olhando, né, seguindo o cesto, e aí serviam lá o pão com manteiga, era chá, tinha café com leite, chocolate, e a gente pegava lá, né?
Já fazia boa. Já fazia Tinha boa. Eu fiquei, acho que 5 meses sem vender. Aí depois eu comecei. Eu lembro que eu fui num plantão e eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada de financiamento, eu não sabia nada de imóveis, né? Que eu vim de outra área. E eu fiquei no plantão ali na Raimundo Pereira Magalhães, né? Torcendo para não entrar ninguém, porque eu não sabia nada, né? Entendeu? Então era um vendedor que não queria que entrasse ninguém, porque eu não sabia nada, eu não sabia o que eu vou fazer se o cara entrar. Eu sozinho no plantão. E aí você vai indo, né? Carregando na época carregava aquele monte de tabela, né, na pasta. E aí foi. Aí o dia que eu fui num plantãozinho melhor, que era ali na Vila Olímpia, né? Que era do Fraia, né? Eu peguei e vendi um apartamento. Eu lembro até hoje, um 18º andar, um apartamento 184, para um cara chamado Marco Antônio, ele era funcionário da Petrobras. Caraca. E aí o primeiro apartamento, depois eu vendi outros, aí foi indo, né? Entendeu? Aí saí da exclusiva, fui para uma outra empresa, que eu queria vender flat na época, né? Que a Cirela lançava muito flat. Eu fui na CCI do Zé Antônio. Trabalhei lá uma época e um dia estava numa outra empresa e um amigo meu, que é o Cláudio Menegatti, que foi da Biara, tudo, me ligou e falou assim, olha, tá indo na Lopes, o cara que foi campeão de vendas aqui, que era o Senna. Marcelo Caramba. Senna. Você não vai trabalhar com ele, né? Eu falei, pô, eu não quero trabalhar na Lopes, né? Aquele monte de gente, tudo. Aí, não, vai lá. Eu acabei indo. Foi quando eu entrei na Lopes, né? Entrei, fui o primeiro corretor que usava barba dentro da Lopes, que ninguém usava, né? Na época, a Mirella era a diretora. E aí o Senna veio falar comigo, eu falei assim, ó, se for atrapalhar você, eu tiro a barba, não tem problema. Eu gostaria de eu ter autonomia para poder fazer isso, né? Aí ele pegou, entrou, falou com a Mirella, ele saiu e falou assim, ó, você tem 2 anos para tirar a barba. Então eu fui o primeiro corretor, acho que na Lopes, usar barba. Trabalhei lá, dali nasceu, na verdade, assim, o Clinton nasceu lá em 99. E por que Clinton? Pô, meu nome é Marcos Antônio de Almeida. Marcos é o Marcos Lopes. Eu não podia usar Marcos. Antônio já tinha um corretor chamado Antônio. E tinha um corretor chamado Almeida. Aí o pessoal falou assim, você tem que usar um nome, né? Tem que ser um nome marcante. Aí eu tô lá pensando no nome, né, meu? Aí peguei, olhei o cartão da Lopes, Rua Estados Unidos. Falei, Estados Unidos, Bill Clinton. Aí, Que era o presidente da época. Aí eu falei, todo curso de memorização, como que você faz? A memorização faz por associação. Sim. Então, quando falava o meu nome, ninguém entende Clinton. Entende Clayton, Cliton, Clinton, né? Clinton. Ninguém entende, né? Aí eu falava assim, Clinton, de Bill Clinton. Falei, se você esqueceu meu nome, lembra que a Lopes fica na rua Estados Unidos, Bill Clinton. E aí os caras, né? E pegava. Pegou. Então, o Clinton, na verdade, são 27 anos. Clinton tem 27 anos, não tem a idade que eu tenho. Caramba. Entendeu? E de lá pra cá, só trabalhei como Clinton. Então, no mercado... E você tá aqui quanto tempo? Aqui eu tive... Essa aqui é a segunda passagem, né? porque Eu passei 2019 a 2022, aí saí, dei uma volta no mercado e acabei voltando, né? E voltou quando? Voltei em julho de 2024, né? E eu falava assim... Eu falo, né? No mercado eu falava assim, ó, não posso ir lá, porque lá eu não sei dizer não. Entendeu? A gente não vende, mas aqui o negócio também é legal. Entendeu? Tem história pra mais de metro, hein, cara? Vamos contar também a trajetória do nosso caríssimo Serjão. Serjão. Que não é o Opa. corretor atuante aqui. Não, aqui não. Não é um Eu corretor, tenho mas crédito, você é corretor sou também. Sou corretor Pra ficar também. claro mas pra todo mundo. Sou atuante. Conta pra Conta aí, então, Sérgio. Eu... Mais curta que a história deles, eu acho, né? Não tem esse glamour todo. É que aqui é assim. Então. Sim, Cristo. Nasci na Zona Leste, né? Ao lado ali da Vila Prudente. Cresci ali.
estudei lá nos colégios ali próximos da minha casa. Aí, antes da faculdade, fui trabalhar em banco, como o Clinton também. Era escriturário, depois caixa do Banco Nacional, do guarda-chuva lá, lembra? BCN, Banco Nacional. BCN. Depois eu trabalhei no BCN, trabalhei no Nacional BCN existe 5 anos, depois trabalhei no BCN. Comprou. ainda. Isso, o Bradesco comprou. Aí, depois fui para a área da saúde, trabalhei acho que uns 15 anos na área da saúde. Eu era fazia relacionamento com o cliente, né? Com o cliente empresa. Fiquei muito tempo lá. Aí eu acabei demitindo nas épocas ruins. Aí apareceu um amigo, uma oportunidade. Olha, estão precisando. Era aquela época do boom imobiliário, 2007, 2008. Aí eu fui trabalhar me chamaram, um amigo gerente lá do pedaço me chamou para trabalhar na Lopes. Aí eu fiquei uns 2 anos na Lopes lá, fazendo como corretor. Daí comecei a me embrenhar pela área ali de áreas, né, de compra de áreas, de terrenos para incorporação. Foi onde eu conheci o Aguinaldo, conheci a Juni, né? Aí eles me convidaram para trabalhar na Forte Invest, antiga, né? Acho que nem tem mais. Você não chegou a trabalhar na Delforte, né? Não cheguei a trabalhar. Tá. Eu entrei, aí o Aguinaldo estava quase saindo da Brasil Brokers. Acho que ele ficou mais um ano lá na Brasil Brokers. 2009. Isso, 2010, por aí, 2009. Aí eles me convidaram para trabalhar com eles, para fazer captação de áreas, né? Para construção de empreendimentos imobiliários. E eu fiquei lá com eles. Aí surgiu foi na época da mudança do plano diretor da cidade, parou-se as construções, daí veio a ideia de se montar a JD, começaram aí com as reuniões com o Eduardo, né, e fazer o escopo todo, e a partir de lá, eu comecei trabalhando lá e ajudando aqui, porque era uma empresa pequena, começo, né, precisava de todo mundo para dar uma força. Andar. Para poder fazer andar. Aí a gente lançou lá o São Caetano, esse foi o primeiro lançamento nosso da Jacutinga, o Gaudí. Né? E aí, daí para lá foi andando, aí foi deixando de lá, ficando mais para o lado da JD, até que... Né, Até que o coração... Exato. Até que o coração é literalmente JD. Tá tatuado aí, né? No coração. Claro. Aí vim para cá e fiquei até hoje, estou aqui. E acho que talvez poucas pessoas sabem que você é corretor, eu sei, né? Porque a gente já deve ter essa conversa, mas poucas pessoas sabem que você é corretor também, né? Talvez não de atuar hoje na mesa, né? Então, se a gente fala corretor, a gente pensa exatamente na figura do Clinton e do Piauí, mas eu também tenho Cresce, então somos corretores também. Podemos exercer a profissão, é isso que importa. Mas é mais mais pro lado administrativo hoje, né? A gente cuida da... E o Rafael falou uma coisa, é verdade, Rafael. Quem não conhece o Sérgio é porque talvez não esteja no plantão, porque ele vai em todos os plantões. Então, é muito fácil encontrá-lo. Então, quem nem não teve oportunidade ainda, né? cola e pergunta, porque vale a pena conhecer. Mas, meninos, vamos lá então. A gente hoje tem um assunto aqui pra tratar com vocês leve, muito leve. Nós vamos falar de paternidade. Vocês foram perguntando um monte de coisas aqui, né? Porque eu sou um cara que adora um script, um roteiro. Bem interessante. Sim, muito. Pra gente conversar. Mas eu queria conversar com uma que o Clinton estava falando, Rafael, que acho que engloba todo mundo, mesmo talvez o Sérgio, que hoje não esteja na mesa atuando. Dito, que essa questão você falou que os seus filhos corretores, né? Então você tem profissionais aqui na empresa que foram apadrinhados por você, não são os seus filhos propriamente dito de sangue. Isso é uma coisa, Piauí, que a gente já falou bastante vezes aqui, principalmente quando a gente fala das mães, né? Porque a gente fala, por mais que o Clinton seja homem,
ele tem que ser uma mãe para os corretores, ele tem que cuidar, etc, etc, etc. Então, quando a gente vai falar da paternidade aqui nessa mesa, não necessariamente é só a paternidade sanguínea, né, com os filhos de vocês, mas essa paternidade também profissional que a gente acaba exercendo de alguma forma, né? Sim. Porque precisamos cuidar da nossa equipe, como você precisa cuidar dos seus clientes e talvez dos seus próprios companheiros também, porque a gente somos seres humanos, né? A gente temos, quase todos temos sentimentos, temos algumas coisas. E o Sergião, ajudando Deus e o mundo, também tem uma gleba Uma gleba de filhos aí gigante. Então, eu queria perguntar para vocês isso. Como é que vocês se sentem não sendo só pais dos seus próprios filhos, mas sendo pais de muitos outros filhos aqui dentro? Como vocês enxergam isso? Se é que vocês enxergam. Olha, se eu responder aqui, na verdade, assim, o que a gente faz, né, o que eu sempre procurei fazer, é potencializar o que a pessoa tem de melhor, né? Então, eu não me sinto como eu estivesse ensinando alguém ou sendo, vamos dizer, protegendo a pessoa. Não, você tem que, na verdade, procurar tirar dela o que ela tem de melhor, né? Então, você não ensina nada, porque aquela pessoa que você enxerga que ela tem um potencial, ela tem que ter, nesse mercado, ela tem que ter muita vontade de vencer. Então, esse aspecto eu consigo enxergar. Então, como eu vi, por exemplo, num Alencar, começou comigo, era um cara, assim, um temperamento difícil, né? Mas ele até teve um momento que eu sentei com ele e conversei muito com ele lá em 2008, né? Mas ele era um cara super trabalhador, vamos dizer. Na verdade, eu só dei um empurrão. Você viu muito potencial nele, né? Vi muito potencial nele, assim, eu só dei um empurrãozinho. Na verdade, você não ensina nada, você só... Você dá uma orientada. Dá uma direção para a pessoa. Tem um ensinamento, né? É que nem... É assim, o Isaac. O Isaac é um cara também com potencial enorme, né? Ele foi lá em Cotia, ele fala que eu aprisionei ele lá em Cotia, que eu não olhava para ele, mas eu sabia que ele ia desenvolver lá, né? Tanto é que tanto o Alencar, como o Isaac, como o Lemes, são pessoas assim que tiveram junto comigo, o Martins, né? Você procura só dar uma direção e, tipo assim, dar um apoio. Eu tive, na verdade, quando trabalhei na Lopes, o Sena, né, Marcelo Sena, que foi meu gerente, depois meu diretor, depois um dos donos da Itais. E eu, quando fui trabalhar com ele, eu tinha 4 anos de mercado. E eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha, acho que uns 17 anos mais velho que ele tinha 26, eu já tinha 43. E eu o vi trabalhando, eu cheguei à seguinte conclusão: não sei nada. Não sei nada, ele sabe muito mais que eu. Então eu tenho que olhar o que ele faz para eu tentar aprender um pouco do que ele já sabe. Muito legal isso que você está falando. E em cima da pergunta que o Ricardinho fez, eu queria complementar uma coisa, às vezes, para trazer de reflexão. Eu sei que vocês dois não responderam, mas o lance, né, hoje, é o Dia do Pai, é vocês serem pais. E nisso existe uma situação que você começa a ver o mundo de outra forma, ter mais paciência, mais resiliência. Não sei se para vocês foram assim. Sim. Transformaram vocês Eu não tenho. pessoas e profissionais melhores? Faço a pergunta para você também, Ricardinho. Faço. No meu caso, eu não tenho muitos filhos no profissional, porque eu estou há pouco tempo no mercado, né? Mas assim, falando em relação a filhos, a paternidade mesmo carnal, não adquirir filhos criados, né? Porque você pega, no caso do profissional, você pega filhos já prontos. Filhos de outrem. Já grande, já crescido, né? Mas assim, para mim, a qualidade, o ser pai foi um dos maiores privilégios do mundo, né? Porque para mim, ser pai é você ter a maior missão, né? A maior função e o
os pais, para mim, são os maiores formadores de caráter. Não tem para ninguém, né? Os primeiros anos, segundo até mesmo os psicólogos, diz que com 6 anos, uma criança já está com 90% do seu caráter formado, né? Então, é um período legal. E para mim foi muito, muito eficiente. Foi muita alegria, né? Eu defino ser pai como multiplicar ou duplicar seres humanos. Olha a responsabilidade. Duplicar ou multiplicar seres humanos. Então, Multiplicar é, realmente é uma função nossa. no meu caso, né, eu multipliquei. Começou lá com o nosso pai, Adão. Sim, Ele tá claro. multiplicando a gente também. Até os muca que riu aqui de canto, né? E aí, gente, diante disso, é uma responsabilidade e tanta, muita, né, muita responsabilidade. Você pegar alguém que totalmente dependente de você, isso aí traz a responsabilidade profissional, né? E como principal provedor da casa, para dar o sustento para não mais uma boca, 2, 3, 4, 5, né? Então, para alguns que, no meu caso, né, é 5, porque tem eu, mais 3 filhos 3 filhos e a e a esposa. esposa, Sim. né? Então, é 5 pessoas que dependem praticamente de mim. E aí, com certeza, para mim foi responsabilidade dobrada, mas fazendo com alegria, fazendo com muito afinco e também equilibrando as duas bolas, né? Sendo pai. Olha, eu tento. Aqui tá sempre presente no Ricardo. Mas é vôlei. Caramba. Essa quinta série presente no segurar, seu vamos espírito, segurar. Ricardinho. Você não vai perder. Foi demais. Você ser pai Não. e profissional. Sim, mas, por exemplo, Vai. vou dar um exemplo. Você, como corretor, pega um cliente que, com todo respeito, é meio sem noção, é meio pentelho. O cara se atrasa, o cara demora pra te responder, às vezes não tem educação próxima da tua. Acontece. Às vezes você tem a paciência, a resiliência de falar, meu, ele tem o tempo dele, nós vamos se achar e eu vou fechar essa venda. Com certeza. Isso aí eu acho que dá tempo ao tempo. Tem uns que já chegam pronto e outros que precisam amadurecer na fase de compra. Então, você vai trabalhando e tem alguns que realmente enchem as paciências, né? Mas a gente vai. Ultimamente, eu vendi para um que estava comigo há quase 2 anos. De vez em quando eu lembrava dele, mandava uma coisinha para ele. Ele falou, vai me mandando. E aí a gente vai. Daqui a pouco ele chega junto, amadurece, chega o momento de compra, fechou. Maravilha. E eu vendi para ele o quê? A cobertura do varanda. Olha aqui que maravilha. Opa, aí sim. Vilaema. Muito. Vilaema. Hein? Vilaema. Vilaema, falando Vilaema. Então, é justamente isso. Então, a paternidade, ela traz responsabilidade e ela traz ônus e bônus, né? Eu acho que é uma equilíbrio bacana. Bastante. É. Perry, eu queria pedir pro Sérgio responder. Sérgio, é a mesma coisa. Mas eu queria que você respondesse de uma outra faceta. Faceta. O Perry colocou uma coisa que Ah. eu acho... Isso a gente escuta bastante, porque a gente que é pai, sabe? Criar os nossos... Tem pais que preferem ser tios, porque é sobrinho, devolve pra casa. Sai pra cá. Os filhos vão embora depois. Tem que ir pra casa. Você, por não ser um componente de equipe de vendas, você é um coringa em todas as equipes. Vamos colocar assim, tentar colocar de uma forma para ficar claro para todo mundo. Então, vamos imaginar, porque você tem um contato muito grande com toda a equipe, com os corretores, porque você vai com eles para cima e para baixo, porque você tá sempre comigo, por exemplo, você tá sempre me ajudando, principalmente quando tem quando a minha cabeça foge um pouco demais da caixinha. Você é um cara que eu sempre aciono e você, Sérgio, me ajuda com isso, você tá sempre solícito. Como que é cuidar desse monte de filho que não é seu, Que não é meu. mas que eu tenho certeza que você fala, ainda bem que eles vão pra casa deles depois. Como que é essa relação sua com toda a equipe de vendas? A gente procura, quer dizer, eu procuro ser sempre solícito, né? Você sabe disso, tô sempre ali, tô sempre ajudando, fazendo as coisas para o pessoal do plantão e tal. Eu trato isso normal, né? Para mim é uma coisa, é o dia a dia meu, eu até gosto disso.
é bem dinâmico, né? A gente fala que cada dia é um dia diferente do outro, né? Você tem problemas diferentes, de plantões diferentes, corretores diferentes. Mas tem hora que você, né? Que, né, de tanto pedir tinta, no nosso caso. Tinta, Tinta, a impressora que não funciona. Tem hora que é lógico que a gente fica, pô, já expliquei, já falei, mas eu trato normal. Eu gosto Eu vou te perguntar de um jeito diferente, então, porque você está me sabonetando. Eu não tô te sabonetando, pelo amor de Deus. Corretor é fácil? Não. Nunca foi. Sei que não Aonde não é o cara da mesa. Onde você acha É que é fácil? fácil? Não é fácil. Somos fáceis. Não é fácil. É mais fácil tratar com seus filhos ou com seus... que é mais com os fácil? professores? Com os filhos, né? Porque o filho você... Bate. Não bate, mas você dá... só mudança de tom de voz, ele já sabe Ele que já chegou no conhece. limite, né? Mas se muda muito o tom de voz com os gerentes. Não o Cleiton, porque o Cleiton é um Não, fofo. Acho que eu nunca vi o Cleiton alterar a voz dele na Não acho vida. que não. Mas Sempre... a gente Então é demais. a gente tem gerentes muito mais... Não que você não seja, tá? A gente tem gerentes enérgicos, realmente, que o tom de voz... Já o tom de voz já é um latido. Né? Então, Já então, pitbull. assusta. E a gente tem corretores que absorvem aquilo como realmente um latido e são gatinhos, né? Então vão se... E o outro... E tem aqueles que Ele estão vai tão aumentar- pitbulls quanto, que tentar vão aumentar entrar mais em ainda. choque Isso. com os gerentes. Então, não é uma relação fácil isso daí. Não. E pegando o que o Rafa tá falando, se a gente fizer uma simbologia com a relação pais e filhos, é quase que a mesma coisa. Né? É uma troca de nessa hora você tem que ser um pouco relacionamentos. tem que ser um De pouco psicólogo, psicólogo, né? psicologia que nem o- Porque a gente, é isso que você falou, tem os gerentes, aí você tem o trato do gerente com o corretor, né? E aí o corretor normalmente vem chorar com você que o gerente foi bruto, que o gerente não ouve ele, que ele pede as coisas e o cara não atende. Então você tem que ser um pouco psicólogo, fazer o meio termo. Perguntar uma coisa pra vocês. Quando as mães vieram aqui, Rafa, a gente falou bastante da relação de filhos, né, delas. A gente tava com a Cita, que falou tava com o bebê, e a gente tava com a Elô, que estavam com 3 que tinham acabado de completar 18 anos. Né? Então um estava chegando em casa e os outros estavam querendo sair de casa. Né? E a gente sabe que pros pais isso também é uma coisa tensa, mas eu peguei uma outra coisa que nós estávamos conversando aqui, que eu acho que pra nós que somos os pais, é uma relação muito mais complicada ainda, pelo menos pra mim. Pra mim é super tenso e eu queria compartilhar com vocês e pedir a opinião de vocês. Enquanto as mães estavam preocupadas com os filhos saírem de casa, eu marquei que os pais, a gente tem uma preocupação e perguntei isso pra vocês se vocês tinham meninos e meninas. E todos os 3 aqui têm meninas. Então, e meninos e meninas, mas tem meninas aqui. Como é que vocês reagem a isso, né? Sendo porque eu acredito, principalmente para vocês dois, né? A gente é diferente, porque nós somos pais só de meninas, pais só de meninos, mas vocês têm os 2 universos. Criar meninos e criar meninas pela perspectiva do pai é completamente diferente? Ou, por exemplo, que nem você estava falando da formação de caráter, que eu acredito que seja uma coisa uníssona, né? A gente forma o caráter das pessoas da mesma forma, mas a criação de meninos para vocês e a criação de meninas, principalmente dos filhos de vocês que são grandes agora, foi totalmente diferente? Como é que foi? A criação em si, para mim, foi muito tranquila, né? Porque depende muito também da forma de você se impor como pai, né? E dos ensinamentos que você ali fala para eles, né? No caso. E eu tenho a minha filha que é caçula e os 3 foi tranquilo, temperamento legal, obediência, né? Tranquilo. É claro que com as meninas eu acredito que a gente dá maior atenção e diz, né? Tradição que as meninas é muito mais apegada ao pai, né? Então, e comigo realmente isso acontece, né? Mas os 3 são tranquilos, né? Eu não sei se puxou para o temperamento mais da mãe, né? Porque a mãe também é tranquila, né? Eu não sou tão, né? Então, e assim, eu nunca exagerei praticamente assim nada, né? Em relação à proibição, não. Até mesmo na hora de corrigir, a gente falava 2, 3 vezes. Você parece ser bem relax, Piauí. E falava 2, 3 vezes
E na quarta vez a gente aplicava um castigo, né? Então, eu vou até perguntar uma coisa, até pro Sérgio endossar um comentário. Hoje a criação é mais difícil, porque somos vintages. Todos, primeiro nós 4 aqui. Já estamos chegando, já estamos chegando aos 50, vai. Quando vocês falaram, eu brincava na rua, são coisas que Bem lá. hoje não se faz mais. Hoje é praticamente mudou, né? impossível, né? praticamente impossível. Eu conheço, pelo menos, já falei com um dos filhos do Sérgio, Vinícius, Bração, Vini. E eu tenho uma filha, né? E a criação hoje é complicada porque o mundo está complicado. Sim. Mas eu lembro, por exemplo, da minha irmã, quando nós éramos pequenos, era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Não que não se tivesse uma preocupação, um pouco porque talvez a menina é um pouco mais, tá mais suscetível a um mundo mais perigoso. Mas hoje o mundo está de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo. E aí, Sérgio, você que tem os dois, eles não são... O mais velho tem quanto? Mas ela tem 31. Então também já é um adulto, né? Porque vocês três, quando estavam falando deles, né? E a gente é intuitivo, a gente não falava só assim, a gente fala assim, eu tenho 2 filhos e uma filha. Eu tenho 2 meninos e 2 meninas. A gente ainda vê os filhos de 30 anos com 5. Tem 5. Isso é pra sempre. Parece que eles nasceram ontem, eles não nasceram ontem. Eles nasceram há 30 anos atrás. E ainda nos referimos a eles como se eles tivessem nascido ontem, né? Então, a impressão que me dá é que ainda estamos protegendo eles, né? Porque o mundo está doido. É verdade. Né? Então, para você aí, você que tem agora 2 meninos, que é o que eu queria perguntar para você. No mundo de hoje, Sérgio, você que sabe, por exemplo, está ouvindo nossos fellows aqui falando das suas filhas, né? Independente da idade que elas estão, ou da netinha, que tá mais suscetível ainda ao mundo louco. Você que tem 2 rapazes, né? 2 homens formados. Como é que você preparou eles para esse mundo e principalmente como para esse mundo que eles estão agora e como você acha que eles estão lidando com o mundo que eles estão agora? Porque mudou completamente. Reclama de tudo, nada tá bom, tem doença para tudo que é lado. Como é que você olha isso hoje? Os seus filhos inseridos numa criação que você deu para eles, né? Numa formação de caráter que vocês deram para ele com base em valores que os pais de vocês construíram com vocês, inseridos num mundo hoje completamente de ponta cabeça. A orientação acho que é sempre, né? A gente nunca deixa de falar. Eu, como falou o Piauí também, aí eu tenho essa coisa do caráter, né? De você formar esse caráter, da ética e tudo mais, e eu acho que eles seguiram muito bem isso, né? E seguindo isso, eu acho que eu preparei eles legal para a vida, né? Para esse mundo louco que a gente tá sempre... É orientação, você está sempre falando, é lógico que você acaba sendo chato, repetitivo, mas é normal isso dos pais, eu acho, né? Você tá sempre segurando essa onda deles, assim. Eu acho assim, em cima do que você tá falando, não perdendo também tua linha de pensamento, talvez hoje seja mais difícil, porque hoje tem muito mais informação. Antigamente o pai falava, o filho perguntava, o pai falava e era aquilo. Hoje é celular, é o amiguinho falando. O amiguinho, é tudo junto ao mesmo tempo. Hoje não pode dar mais sentada. Sentada, eu estou preso. Posso dar mais sentada. Preso. Literalmente. Literalmente. Preso. Hoje... eu também nunca bati nos meus filhos, assim. Eu nunca apanhei. Eu nunca apanhei. Também nunca apanhei. Eu nunca apanhei, né? Eu já não posso falar a mesma coisa. Eu não passei isso pra eles. Mas é aquela história de você, né? Do olhar, o seu filho já sabe que pode, né? Que já passou do limite, já chega, né? O seu tom de voz, de falar. Nunca bati neles, não sei. Vi muitos pais baterem, vi minhas irmãs baterem nos meus sobrinhos, mas... Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, continuando nessa toada,
e também não vou falar de uma forma diferente para não cair na quinta série, né? Cuidado. Vamos dizer assim, não vou falar bolas, vamos falar nessas esferas, tanto profissional quanto vocês, pai. Vocês têm alguma história para contar que, por exemplo, essas esferas elas se encontraram? Um dia que vocês tinham que ir para um plantão, aí você tava com a tua filha, você tava com o teu filho, teve que estar junto e aí deu venda, ou teve alguma situação com um filho de um cliente que você criou um laço que foi a diferença na hora da venda? Esse poder de pai, vocês têm uma história para contar que ajudou e fez venda? Na verdade, não é uma história de venda, né? Eu lembro que meus filhos eram pequenos, na faixa de 5, 6 anos, 4 e 6 anos, né, que é a diferença deles. E devido à profissão, você fica muito ausente, né? Você fica muito ausente. E um dia, às vezes, eu ia sair para trabalhar e eles esconderam minha mala, fecharam a porta e esconderam a chave. Sentaram na porta da saída de casa, os dois sentaram lá para eu não sair, entendeu? Mas é aquele negócio, né? Tinha que sair e tive que ir embora, né? Então, você... Coração tipo assim, partido, mas... você sai, né? Tipo assim, é difícil, mas você tem que ir, entendeu? Mas aí você olha assim para trás, né? Eu olho assim para trás, eu muitas vezes deixei de participar da vida deles pelo fato de estar trabalhando, né? Pelo fato de estar trabalhando. Então hoje eu vivencio muito mais a vida da Alice, né? Do que eu vivenciei a vida dos meus filhos. E ser avô é amar 2 vezes mesmo? É uma loucura? Cara, é uma preocupação, mas se você começa a olhar, ó, que nem vocês estavam falando assim do mundo hoje, ele é totalmente diferente, né? Que nem eu fui criado, né? Eu acho que da mesa aqui, eu não sei se sou mais velho, mas eu fui criado, Acho que sou eu. eu fui criado de uma maneira diferente. Minha mãe era portuguesa, Eu não sou. né? Não, você não. E a minha mãe, ela só olhava pra gente. A gente já sabia Mais velho. que se não obedecer só pelo olhar, que a gente ia apanhar, e a gente apanhava, entendeu? E às vezes, sabe que eu chego à conclusão? Meu pai nunca bateu na gente, eu também nunca bati nos meus filhos. Mas assim, a conclusão que eu chego, minha mãe bateu na gente, né? E eu acho que a gente apanhou pouco. Pelo que Pelo... entendeu? A JD faz isso pra você. É, Ela terminou de bater no que você precisava. Fica tranquilo. A gente apanhou pouco por tudo que a gente fez, né? A gente em casa, a gente aprontou muito, a gente derrubou geladeira, a gente acabou com o espelho da penteadeira da minha mãe, a gente quebrou o sofá da sala, fez um buraco na parede do banheiro do vizinho, entendeu? Então, Não tinha razão, né, pra apanhar, né? Pelo amor de Deus. então, voltando ao assunto de vocês aí em relação a vendas e conciliar vida familiar, né? Eu lembro que agora, tá muito recente, o ano passado, eu tinha que fazer eu peguei um cliente de manhã e ele queria adiar o atendimento para o sábado seguinte. E a família toda reunida ali e tal, e eu sabendo que a unidade que era até no Bosque Jardim Prudência, a unidade era única, que ele queria, metragem. Eu falei, só tem uma unidade. Unidade de hoje ou não dá? E eu lembro que eu deixei toda a família, netos, filhos, tudo em volta da mesa. E eu saí para lá. E atendi o cara. Quando foi 9 horas, domingão, 9 horas da noite, ele estava assinando. Olha que nós... Caramba! Um negócio assim, tá? Então, era uma única unidade, ia vender naquele final de semana, eu falei para ele, se não for hoje, não adianta, você sabe do que vem. E aí, parti para lá e assinamos a unidade. Oh, meus parabéns! Olha, foi... Meus parabéns! Mas tive que deixar Mas- todo mundo em casa Não, lá. e aí, ó, Caramba! e aí eu até puxei esse assunto com vocês, porque isso foi uma das coisas que a gente conversou bastante com as mães. E as mães, elas têm, assim, na minha cabeça, Piauí, nós, tirando o Rafael,
ou pelo menos vou me colocar, porque eu não conheço, talvez vocês estão assim. Quando a gente brinca muito aqui, que desse lado da mesa, ele é o lado emocional. E eu sou o lado racional. Ele chora fácil. Ele chora muito fácil. Muito fácil, absurdamente, né? Até o fim do episódio, talvez ele chore. Ele chora, ele não por isso, mas ele tem esse lado emotivo mais aflorado, Mais aflorado. que eu, né? O meu lado é mais racional. E uma das coisas que a gente perguntou, né, nessa balança, né, não necessariamente de bolas, mas e nem de esferas, mas essa balança comercial do que a gente tá falando aqui, uma das palavras que a gente tratou bastante com as mães, e foi um assunto bem, bem sério aqui, foi essa questão que vocês falaram da ausência. Né? Porque eu até ia perguntar, mas acho que vocês mesmos responderam. Os filhos de vocês não são filhos de mercado imobiliário, né? Eles já tinham nascido quando vocês entraram no mercado imobiliário. Então, acredito pelo menos até uma certa idade, vocês estavam muito presentes. Mas a gente conversando com as mães, não importa a idade, porque ainda vemos eles como os meninos e as meninas. Nossos bebês, né? E aí, trazendo realmente agora bagagem de vocês, né? Como pais, como criadores, como formadores de caráter e tudo mais, para esses pais que estão hoje nos plantões de venda, né? Viemos de lançamento. Quando temos lançamento, ficamos quinta, sexta, sábado, domingo, inclusive no Dia dos Pais, né? Então, o Orbia, Inclusive vai ser. o Orbia é dia foi dos pais. né? Então, assim, como é que, o que vocês poderiam falar para todos esses homens agora, para os pais, de que estão criando filhos, estão trabalhando no mercado imobiliário? Porque eu tenho certeza que um dos sentimentos que se passa na cabeça desses pais é da ausência. Eu não estou o dia inteiro com meu filho, eu não estou conseguindo acompanhar 100% da formação de caráter dele porque eu não estou lá. Né? Eu preciso sair correndo para ir para o Bosque Jardim Prudência porque eu sou o provedor e eu preciso trazer o dinheiro para casa. Então eu tenho que fazer uma balança. Num mundo, Sérgio, que está de ponta cabeça, né? Então, para os pais, isso é tenso, é muito tenso, essa informação. Então, o que vocês trariam de conselhos, de vivências, ou de, sei lá, de dados, realmente, de conselhos, acho que é a melhor palavra, para esses papais que estão nos ouvindo, que estão nessa situação. Eles estão criando filhos pequenos dentro do mercado imobiliário. Acho que o grande coisa é estar presente quando você está com seus filhos. Quando você estiver com eles. Tem qualidade, né? Ter a qualidade de estar com eles, né? Então, aproveitar o máximo de tempo que você tenha com eles, né? Para você poder deixar na hora que você tenha que fazer o seu trabalho, você tenha que ir no seu domingo para trabalhar, enquanto a família está toda lá reunida. Não esconder a mala? Isso, esconder a mala, não esconder a mala que nem o... Linda história. Mas você, aí tem a hora que você chegar em casa, você dedicar esse tempo que você está lá. Estar mesmo lá. Estar mesmo lá com eles. Né? É conversar, é falar sobre a escola, é falar sobre o dia, né? É conversar sobre vários assuntos, inclusive o assunto do mundo, né? Que você tem que estar sempre orientando e sempre presente. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta para os 4 aqui, porque se eu sou o lado coração, eu tenho que tentar replicar isso em vocês, de alguma forma. Então, faço uma pergunta para a mesa, incluindo o Ricardinho, vocês, e para você que está assistindo também. Que conquista sua que você teve profissional que proporcionou algo muito especial para a família de vocês, para as pessoas que vocês amam? Vocês podem dividir essa história? Claro. Você vê que até para falar, ele joga uma emoção meio teledramaturgia. A dramaturgia. Maria do Bairro. É toda emoção. Mulher com aroma de café. Eu acho que não é uma conquista, né? Eu acho assim, que nem os meus filhos, eu consegui dar para eles o que eu não tive. Entendeu? Então, eu paguei escola, eu sempre estudei escola pública, eu paguei inglês para eles, eu paguei francês, eu paguei música, entendeu? Então, eu consegui, num período, pagar para eles aquilo que eu não tive.
entendeu? Então, isso daí, para mim, acho que é a maior conquista, porque eu acredito que, vamos dizer, a educação, né, o ensino, é uma bagagem que você tem que levar para o resto da sua vida. Então, e aí pega esse período de formação em que você consegue proporcionar isso para alguém. Então, essa responsabilidade de você ser pai, né, não é só... Às vezes você não está presente, mas o fato de você não estar presente, né, é que vai proporcionar esse tipo de coisa para ele. É o fato dele poder estar numa escola boa. Às vezes não é a melhor, eu nunca priorizei, às vezes, a melhor escola, mas a que tem o melhor ambiente, né? Porque a gente sabe que o melhor ambiente dá os melhores resultados. Então, eu não priorizei a melhor escola, eu olhava o ambiente da escola, né? A gente, graças a Deus, conseguimos colocar eles numa escola boa, num ambiente bom, né? Um ambiente praticamente controlado lá dentro. O inglês, numa fase assim que eu não tive, eu fui tentar fazer inglês depois de formado, tudo, né? Mas eles não, eles falam inglês, a minha filha fala inglês, fala francês, fala espanhol, entendeu? E o meu filho fala em inglês, ele tem acho que intermediário avançado em alemão, né? E para minha neta, né, também eu procurei a melhor escola assim em termos de ambiente e qualidade de ensino. Então hoje eu pago a escola dela, mas ela está numa escola que ela tem inglês todo dia, entendeu? Então já não tem o custo da escola de inglês, né? E ela tem muita facilidade para aprender inglês, né? E isso para mim é a maior conquista, né? É que nem eu falo assim com relação aos meus filhos do mercado, o fato deles hoje ascenderam, vamos dizer, com uma diretoria, para mim é motivo de orgulho, né? Falar assim, pô, esses caras estiveram comigo, né? E de alguma forma eu ajudei a que eles seguissem um caminho, né? Que hoje eles estão aí num andar superior, né? Não me deprecio em nada, eu não tenho esse tipo de orgulho. Eu acho que eu, inclusive, voltei e estou aqui na empresa, estou todo dia aprendendo, eu acredito que eu ainda não sei nada, né? Como dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei, entendeu? Então... Parabéns, Clinton. Que lindo. Lindo, Tudo isso que Clinton. ele falou, né? Falou muito bem aí em relação. Eu resumiria em qualidade de vida, né? Eu acho que você tem que medir, você que tem aí filhos, né? Então, levar qualidade de vida para os seus filhos é a coisa melhor. Aquilo que nós não tivemos no passado, trazer, né, com muita responsabilidade para os filhos, né? Então, é muito bom isso aí. Então, eu até, assim, conto que meus filhos, eles são todos casados, formados, trabalham em multinacional, a filha está no exterior, está nos Estados Unidos, hoje está em Miami, e assim, eu só brincando com ele um dia lá em volta da mesa, né, eu olhei para eles e falei assim, olha, vocês estão muito devagar em termos de me dar netos. E eu tinha uma neta, só. Uma neta. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou fazer uma proposta para vocês agilizar esse lado aí. Pra mim tá bom do jeito que tá. Sabe qual foi a proposta que eu falei para eles? Eu falei assim, ó, eu vou dar 10 mil reais para cada neto que nascer. Caramba! Ó, E aí, só o ano passado nasceu 2. Nossa! Por isso ele E dá tá cobertura. vindo mais um. Por isso Diabo, ele dá aí. cobertura. Teve que Então, atender lá no isso bosque. eu falo, Tinha uma dívida eu pra fazer. tivesse, talvez em outro segmento, eu não teria essa condição. Sim. E eu estou cumprindo minha palavra à risca, né? Então, e os netos estão vindo. Então, já é o quarto. Ó, você que quer ser avô, faça que deu o Piauí. É justamente isso. E é o combustível para vender mais, né, Piauí? Combustível para vender mais, porque você tem que correr atrás da Então agora eu entendi. É pra vender mais, não é pra... essa lógica, é motivação. Mas isso é cumprir. motivação, É, tá? Motivacional. E você, Sérgio? E você, Sérgio? Não foge, não. Bom, eu acho que, como eles falaram, né, é poder dar a qualidade de vida, né, deles estudarem, não tiveram que trabalhar enquanto estudavam, né, fizeram sua faculdade. Hoje
trabalhar na multinacional, né? Lá o Vinícius, que eu Meu cliente. seu cliente das cartinhas do Pokémon. Não conta, Não conta, não pode comprar, não. Mora sozinho, né? Tem seu estúdio lá, mora sozinho e tal. Legal. O outro já foi acho que 3 vezes para Irlanda, não, 2 vezes para Irlanda, que a mãe mora lá, foi visitar, fica por lá, tem o seu trabalho lá de tradução e tudo mais. Então é isso, eles poderem tiveram toda a parte de educação, né? Formaram, né? Formaram como pessoas. sem ter que trabalhar, sem ter que se preocupar. E isso graças a mim, né? Um pedaço e um pedaço a mãe também. A mãe também tem uma parte muito grande nisso, né? Sim. E você, Ricardinho? A minha filha tem 13 anos, né? Então ainda não. Eu não posso dar dinheiro pra ela ter. Pelo amor de Deus. Nem quero ter netos. Mas fica aí a Tô dica. mais preocupado por uma namorada do que um neto no momento. Mas eu acho. Aliás, se quiser se candidatar, você me avisa. Na verdade, acho que pra mim até tem uma particularidade diferente, né? Talvez poucos sabem aqui, mas alguns acham que eu sou separado. Eu não sou bem separado, né? Eu sou viúvo. Separaram, né? Me separaram, Deus me separou. Deus te separou. E acho que é talvez a maior coisa que eu tive que aprender nessa história, né? Então, a minha conotação hoje com a minha filha não é só pai, né? Eu sou um pai. É pai. Eu faço a figura do pai e de mãe de uma menina, Piauí. Então, imagina as coisas que eu escuto Não é fácil. de uma menina. Imagina Hoje- o que ela vem conversar comigo e que eu tenho que conversar com ela. Um acúmulo de informação que É um ela tem. acúmulo de informação e um acúmulo de engolir seco as coisas. Mas acho que, pra mim, acho que a maior conquista que eu tô tendo com tudo isso, né, principalmente, eu brinco, de vê-la com todos os dedos na mão, nos pés, porque eu vejo que ela tá inteira. Então, eu estou exercendo um papel Saúde. bom, né? Tô conseguindo, nesses anos todos aí, conseguir desenvolver a menina. E principalmente dessa relação que estou construindo com ela, né? Ela tá transcendendo a questão de pai e filha, né? Porque somos nós, do mundo. É a amizade, né? Você cria uma amizade, amigo. Mas eu sou seu pai. Sou seu pai. Sou seu amigo. É nós versus Só o mundo. lembrando- Então, acho que hoje, mais do que uma conquista material, né? Dela ainda tá em formação acadêmica, ainda tá em escola, faz inglês também, não sei o que lá. Mas ainda acho que para ela é muito prematuro eu falar alguma coisa nesse Sim. sentido. Hoje, as minhas conquistas elas são mais coração do que de ver, puxa, hoje ela é fodona, né? Hoje ela tá num Mas estado. tá chegando lá, né? Vai chegar Vai chegar. porque como eu tava comentando até aqui no off com o Piauí, eu acredito muito nessa questão da formação do caráter. E eu, Piauí, e nós, principalmente, né, que estamos, e o Cleiton também com a neta, que estamos inseridos num mundo que o mundo tá louco, que a informação chega muito rápido nessas crianças, mais rápido do que a gente imagina, e quando a gente acha... E do que chega Quando pra a nós gente, também, quando a gente conhece, quando a gente sabe do problema, elas já estão sabendo há muito tempo. Elas já estão chipadas, né, na tecnologia, então inteligência artificial, todas essas coisas novas que pra gente, pelo menos pra mim, às vezes é um bicho de 7 cabeças. Ela tira de letra com tudo isso. E acho que tudo não é só as escolhas certas, que eu também acho, né? Então, tento sempre fazer a melhor escola, o ambiente que eu acho que vai ser a melhor formação para a cabeça dela, já que eu não posso estar 100% o dia todo com ela, né? Porque a gente tem que trabalhar. Eu acho que o que os 3 falaram, para mim, eu pego um pouquinho de cada um e acho que aplico na minha vida também. Então Tá numa parte. é realmente de construir esse caráter com o melhor que eu posso prover para ela. E outra coisa, né? Que eu coloco muito. Para mim foi muito assim. Eu não fui aquele pai que chegou e disse assim: faça o que eu faço, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Falei: me segue, faça como eu faço, né? Então, hoje a criançada ela tem que ver isso, esse exemplo no pai e na mãe, os dois, né? Faça como eu faço. Então, porque eu acredito assim, hoje, sempre foi, né? Criar filhos, eu defino, sabe como? Transformar gerações. Então, quando você ensina seu filho bem, seu filho vai ensinar os netos
e os bisnetos. E você fica feliz de ver aquele conhecimento, aquele caráter sendo transmitido gradativamente de geração a geração, né? Então, e hoje eu sou muito feliz por causa disso, porque eu vejo os meus netos sendo educados da mesma maneira, talvez, assim, de forma diferente, porque hoje é proibido até bater, né? Assim, então, mas meus filhos também não apanharam muito, não. Foi assim que... Na realidade, Mas sim. espancamento ou outro. É que quem apanha diz que lembra mais do que quem bate, né? Então, Gente, Certeza. vocês acreditam que nós já estamos há mais de 1h30 falando? Vocês acreditam nisso? sim. E eu queria, Ricardinho, começando por você que está muito fofo hoje, muito fofo. Tô. Peraí que eu vou mudar isso. Manda um recado. Todos vocês, né? Mas começando pelo Ricardinho, fazendo assim. Manda um recado para aquele corretor que está começando. Por exemplo, podemos pegar um gerente que tá mandando muito bem, honrado, que está com um filhinho pequeno. Se você voltasse no tempo, 13 anos atrás, tua filha tem 30 e poucos, qual dica que você daria para o corretor que está com um filhinho na barriga, que ele está com os anseios, que ele estou precisando vender? Qual que é a sinopse que vocês falariam para ele com toda a experiência que vocês têm? Começando com você, Ricardinho. Trabalhe. Trabalhe muito, porque dá gasto. Criança pequena dá trabalho, tem necessidades, dá gasto, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai se desesperar, mas como todos eles falaram aqui, ser pai não é para qualquer um. Ser pai é um dom. Tem gente que nasce para ser pai. Se você nasceu para ser pai, na hora que a criança nascer e segurar o seu dedo, você vai se tocar. Se você não sentir, que acredito que nós 5 sentimos quando os nossos filhos, o primeiro principalmente, pegou no dedo assim e sentiu quem era você, aí você vai saber que você é pai. Enquanto Que lindo isso. Você não, Que lindo. você não é pai. Lindo, ainda. lindo, lindo. Ah, o remédio tá bom hoje. Não vai chorar. Não. Eu quero dizer o seguinte, que a responsabilidade na condição de pai, ela dobra muito, e na condição de profissional, você tem a responsabilidade de levar o sustento para casa. E aí, mas não podemos esquecer que a coisa mais valiosa que os pais têm em casa são filhos, é a família, né? Então, eu até coloco numa escala de valores Deus, família e trabalho. Porque, às vezes, nós temos que deixar, às vezes, de trabalhar porque um filho, uma filha ou está doente, precisa de um socorro maior, então, uma atenção maior. Então, isso aí tem que acontecer. Eu estou na fase hoje como não tem mais ninguém na minha, né, todo mundo se vira, de olhar mais pela criação, ou ajudar na criação dos netos, né? E há quem diga que o avô, que é uma sensação diferente de ser pai, que o avô, como eu até gostei de uma definição que alguém falou, que o avô é o cavalo brabo que o filho amansa para o neto montar. Então, é mais ou menos isso, né? Você já está mais... Caraca! Entendeu? Então, Ficou ótimo. Claro. Então, aí a gente vê que o tratamento é diferente, né? Talvez, se eu tivesse a cabeça hoje para criar meus filhos, eu teria criado talvez um pouquinho diferente, né? Então, mas são tarefas que... Não é? Tarefas que vêm para a gente e a gente não pode delegar. São coisas que a gente tem que fazer. Então, meu conselho é cuide dos filhos, da esposa, da família, de um modo geral, mas não deixe o lado da profissional, porque é como remar, né? Com os 2 remos ao mesmo tempo. E se eu perguntasse para vocês qual é a asa do pássaro que tem mais utilidade? É a esquerda ou a direita? Na realidade, é como ser pai e profissional. Todas as duas são importantes. Andam juntas. Para voar e trazer a qualidade de vida
para casa. Caramba! Você tá cheio de Gente, metáforas hoje, Piauí. Gente, nós não temos profissionais, nós temos filósofos vivos Estão aqui. Vocês estão filosofando aqui hoje na aguentando, mesa. meu. Olha, eu na verdade não tenho conselho para dar para ninguém. Até porque na minha vida eu errei muito, acertei algumas vezes, né? Então não tenho muito conselho para dar. Eu acho que a pessoa tem que priorizar aquilo que é importante, né? Que quando ela está em casa, ela dá importância. O fato dela estar em casa, dá atenção, dá carinho, né? E é que nem eu falei já anteriormente, né? Num aspecto, eu fui um pouco ausente, né? Ou fui muito ausente na criação dos meus filhos, até pelo fato de estar trabalhando muito. Então, eu acredito que as pessoas têm que saber dividir um pouquinho melhor, equacionar isso daí, né? Para poder dar um pouco mais de atenção em casa, para depois lá na frente se falar assim, poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, não é um conselho, até porque, que nem eu falo, eu errei muito em alguns aspectos, né? Então, eu acho que a pessoa tem que saber, a hora que está no trabalho, focar no trabalho, né? Não precisa ser, às vezes, muitas horas de trabalho, mas se você fizer um trabalho determinado, né? Você focando, você consegue resultado. É isso aí. Ótimo, ótimo, Bem, ótimo, ótimo. E você, Sérgio? Ótimo. Um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho do que cada um falou. Eu acho que é isso aí, que é a parte do que o Ricardinho falou do trabalho, né? Trabalhe muito, né? Essa profissão é complicado, você tem que trabalhar demais, né? Para você colher os seus frutos lá na frente. Não é fácil ser corretor, né? A gente está aqui, a gente sabe disso. E a dedicação à família, eu acho, né? Dedicação, carinho, o tempo que você tiver com a sua família, dedique-se a ela. Que bonito. E você, Rafael? Você, rapaz, Gente, seguinte, eu sou pai há 4 anos, vai fazer 5, mas o que eu posso dizer é, se eu pudesse voltar um tempinho atrás, eu acho que pro pai que vai ser pai, pega leve com você, errar faz parte realmente de um processo e nossos filhos não são de porcelana. Tanto quanto uma sensação boa ou uma sensação que não é tão boa, é um aprendizado, é uma casca. Um filho é um ser que é um coração teu que está batendo em outro corpo. E você tem que honrar ele, transformar ele como um combustível positivo para você poder evoluir mais. E seja amigo do teu filho, porque você tem que ser pai. Mas hoje em dia, que nem o Ricardinho falou, que nem os pais mais experientes falaram, a informação tá aí e você tem que estar perto do teu filho. E tudo na vida, que eu tô aprendendo em todos os processos que esse JDcast, a vida é uma escola, seja mais leve, não pega tão pesado com você. Tenha sensibilidade e sabedoria para encontrar tempo para você ter com o teu filho, com a tua filha. Faz o que você tem que fazer, mas tenta fazer o meio termo das coisas. E seja feliz. Na realidade, criar vínculo com... Deu uma lágrima aqui. Fofo, sabe fofo, muito fofo ele. Criar vínculo, né? Em outras palavras, criar vínculo com os filhos, né? O meu conselho seria: ame seus filhos. Dizem que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. E quem deve chegar primeiro é os pais. Porque se você não conquistar os seus filhos enquanto ele está com você ali, alguém pode conquistar ele na esquina ali, né? O traficante ou outras coisas que estão acontecendo aí. Eu fico muito triste, assim, quando eu olho assim no geral e vejo as cadeias lotadas de jovens. Eu acho que a família está falhando. Esse lado, né? Então nós estamos e está lotado mesmo de jovens. E tem filhos morrendo aí igual mosca, fácil. Por quê? Porque há uma falha na família. Sim. E eu primo muito pelo ensino, sei lá, por educar, para aconselhar até, trazer isso aí para os jovens, não somente os meus filhos, mas de modo geral. Muito importante isso que você está trazendo. Educação é tudo.
família, estrutura, Família. né? É. A gente trabalha pra E família. conquiste os filhos. Exatamente. E posso falar uma coisa, Piauí? Nós dois conquistamos mais filhos aqui. Temos agora mais 3 filhos de criação. Isso mesmo, Ricardinho? Parabéns. E agora vocês são Meu Deus. Da J. do podcast também. isso aí. JDcast são os nossos filhos postiços, Isso aí. nossos membros honorários aqui. Nossos JD Casters. Nossos JDcasters, e assim, de novo, né, Rafa, como eu sempre falo aqui, valeu pros 3, né, cada um na sua posição, cada um no seu timing, mas, de novo, como eu sempre repito aqui, Piauí, vir pra cá não é fácil, não pela gente em si, mas principalmente, acho que pelo maior problema que nós temos, que é a nossa competição de tempo, né, a gente dispor de 2 horas, 1 hora e pouco, a gente parar para conversar, para tentar passar uma coisinha que seja, que alguém vai escutar e falar assim, nossa, que aqueles caras falaram realmente faz sentido. Já para nós é extremamente gratificante. Então, de coração, agradeço aos 3, né, por terem se dispostos de bate-pronto quando a gente chamou para virem aqui, porque vocês estão aqui porque vocês fazem a diferença aqui na empresa também. Eu quero ser eternamente grato por vocês, né, de estar, ter nos convidado. E também faço um convite para aqueles que estão fora da corretagem, né? Que pensa que aqui é um bicho um bicho de 7 cabeças. Não. É um local onde realmente transforma a vida, porque a minha vida... Eu nunca vivi a situação financeira que eu tenho agora, tá? Graças a Deus. Nunca, nunca. Então, meu convite é para os pais, venham, faça a sua parte, não abandone os seus filhos, nem a sua família, e leve para casa o melhor que você pode oferecer a eles. E peçam mais netos, que a cada neto... E peça mais neto. Mas tem a obrigação também de ressarcir e ser fiel nessa parte. Sensacional isso. Obrigado, de verdade. Olha, sou grato pelo convite, né? Até quando o Rafael me fez o convite, eu fiquei pensando, né? Se eu ia participar ou não, até para saber se eu podia agregar alguma coisa. Que agregou muito. Eu aceitei, mesmo não tendo certeza, né? Mas eu me sinto privilegiado de estar aqui na presença de vocês e ter participado. Obrigado, gente. Grato para vocês. Fofo. Obrigado, Clinton. É maravilhoso. Maravilhoso, Clinton. Clinton. Eu também agradeço. Também fiquei feliz. Também. Legal pelo convite, gostei. Muito obrigado também aos meninos, né? E vamos aí pro próximo, Vamos né? pro próximo, né? E vamos que daqui a pouco tem outro lançamento. Próximo. Logo alguns dias tem outro lançamento pra gente fazer. Teremos o Oasis aí, batendo na porta Sim. também. Batendo na porta. E, gente, sentindo essa vibe tão boa aqui, dessas pessoas maravilhosas, amigos, exemplos de pai, de profissional, né? Ricardinho, meu parceiro, a gente vai terminando esse programa, porque não tem lenços, não tem... Nem Não tem lenço, sem pra secar os olhos. Temos lenço, nem documento. A gente espera vocês na próxima semana. Quarta-feira, às 8 horas da noite, um episódio inédito, quentinho e especial, com mais gente gabaritadíssima aqui no JDcast. É isso aí, até o próximo! JDcast. Valeu! Até mais!